A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Olá, queridos, Claudinei, Benedito, Lenóio, Ditinho, Gambiras Monstra novamente, Carol, Clementina, quem mais? Vai falando aí, amor. O Claudinei. Só por hora. É isso aí. Estou tentando fazer umas gambiras aqui, mas não está dando certo. Já estamos 7 minutos atrasados. Gostaria de dizer uma boa noite ao pessoal do Facebook, primeiramente, que está sempre com a gente, aí todo mundo. Thaís Soares, boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, Pri. Boa noite, Rodrigo. Aumentar o seu microfone, porque está baixo. Boa noite a todos do Face, a todos os ouvintes da Rádio Nova Era FM 104,9. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa. Muito bom estar com vocês. Boa noite, Priscilinha. Boa noite. Muito bem. Hoje o nosso... boa noite ao pessoal da Rádio Nova Era, que eu tinha me esquecido. Hoje estamos com o nosso querido amigo Rodrigo Durigon, lá de Catanduva. Rodrigão. Muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, gente. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui entre amigos, né? Para poder, de alguma forma, aí, poder orientar, ajudar, auxiliar e contribuir com as dificuldades, né, que nós temos no dia a dia, através das orientações da nossa querida doutrina espírita. E eu posso, de alguma forma, conseguir aí alimentar e saciar as necessidades dos presentes, amigos internautas e amigos ouvintes. Muito Maravilha. Muito bom. Muito bom. Eu não conheci o Rodrigo pessoalmente, a gente veio trocando uma ideia que a gente veio junto aí pelas estradas de Catanduva até Airiranha. E é um menino muito bacana, muito inteligente, manja de tudo que fala, sensacional. É um prazer muito grande conhecê-lo, meu amigo Rodrigo. O prazer é meu. Legal, hoje teremos o sorteio do livro A Misericórdia Divina nos Liberta do Passado. Dona Thaís Soares tem o capricho de imprimir ao contrário a capa do livro para ficar legalzinho para vocês. Porque o celular inverte. Aí ele mostra lá, ninguém consegue ler porque tá ao contrário. E hoje ainda, né, e não vai ser só durante o mês de setembro, a gente quer falar sempre sobre a prevenção do suicídio. Estamos no Setembro Amarelo, não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Você que está se sentindo aí sozinho, que tá naquela vibe meio baixa. Pois é. Sempre estamos procure aqui por vocês também, tá? Exatamente. Por vocês é que estamos aqui, exatamente. Ó, você não é um estorvo, Setembro Amarelo, esse bonequinho e eu não temos absolutamente nada a ver. Mentira. E estamos aqui todos de faixinha amarela, até o convidado da noite, o Rodrigo, também está de faixinha. Todos Legal. aqui em movimento ao amor à vida. Muito bem. Rodrigão vai nos presentear com a sua sabedoria e também fazendo a prece inicial. Por favor, Rodrigo, Então, todos nesses instantes, vamos procurar nos desligarmos daquilo que nos causa perturbação, das dificuldades do plano terreno, tentando nos elevar espiritualmente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos pessoalmente aqui, entre amigos, e aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais e pela rádio, ainda que não estejam presentes, todos conectados num clima de harmonia, de paz. E é uma oportunidade que temos que agradecer, sim, porque nós temos muitos momentos que nos desafiam no nosso cotidiano, que exigem que nós nos dediquemos ao máximo para nos superarmos a cada instante. Mas estamos sempre contando com apoio espiritual,
de amigos desencarnados, encarnados. Então nós devemos sempre agradecer, obrigado Senhor, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que nos permitem crescer. E se por algum momento estamos passando por alguma desarmonia íntima, que recebamos o apoio moral e espiritual necessário para superarmos, entrarmos em contato com o nosso eu divino e nos tornarmos criaturas cada vez melhores e mais úteis e felizes para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor e de todos que estiverem ao nosso alcance. E que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Maturidade espiritual, lei do progresso. Sim, Essa é a pegada de hoje. Essa é a pegada de hoje, esse será o nosso assunto. Inclusive, o pessoal que já tiver pergunta, vai colocando aí, que eu tenho certeza que o Rodrigo terá um enorme prazer em responder todas as perguntas, né, Rodrigo? E já vão comentando, eu quero, que hoje tem sorteio, e bora lá para o nosso bate-papo da noite. Como o Júlio falou, falaremos sobre maturidade espiritual. E o Rodrigo fez um link muito bacana no material que ele passou, no capítulo 7 de O Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde se fala das leis divinas. E o capítulo 7 é sobre a lei do progresso, que está relacionada aí à maturidade espiritual. O Rodrigo vai conseguir desenvolver isso aqui ao longo do programa, que eu achei muito bacana. E a gente, às vezes, até quando quer ofender alguém, a gente é uma pessoa de imatura, né? A gente fala, você é um imaturo, como se a gente não fosse. Você é um moleque, Pois você é um moleque. Mas a gente relaciona muito a maturidade à idade. A gente fala assim, nossa, você tá velho. Por exemplo, eu poderia falar isso pro Júlio, que hoje ele é a pessoa mais velha aqui, né? Júlio, você tá velho. Ele poderia responder, não, Thaís. Eu não tô iria responder. maduro. Não, eu ia responder outra coisa. Não Pode falar palavrão aqui? Não foi uma pergunta, Ah, tá. foi só, não foi Legal. uma pergunta, foi só uma citação. Por favor. Não, então, e ele poderia responder, não, eu estou maduro, né? Como Sim. se os mais novos. Talvez fisicamente isso, ok, seja correto, né? Com certeza. Mas espiritualmente eu acho que não é bem assim, não é, Rodrigo? Não, não é. Porque o que a gente observa no dia a dia, em qualquer lugar que a gente frequente? Existem pessoas que, lamentavelmente, são crianças espirituais de 50, 60 anos de idade. Certo. Por quê? O comportamento, a forma como administra a vida, as coisas que acontecem à sua volta, é como se fosse uma criança, que é assim que a gente age quando está na infância, né? Certo, Querendo sim. ser agradada, bajulada, e que tudo que acontece a seu redor se centralize à sua vontade. Quando a gente observa esse tipo de coisa, a gente vê o quanto que a criatura é imatura. Porque a gente não está aqui para ser saciado, no sentido de atender às nossas conveniências. Maturidade espiritual é isso, Thaís, é você reconhecer-se como espírito imortal. Você perceber que, como nós estamos fazendo a campanha, né, do prevenção ao suicídio, é até bom eu citar isso, porque muitos de nós, em suas dificuldades, como eu citei, né, nos seus momentos de conflitos e atritos diários, quer seja com os nossos parentes, com nossos entes queridos, ou com os nossos sentimentos que a gente não consegue administrar, as dificuldades que a gente passa, desilusões amorosas, o desemprego, aquela viagem que eu queria tanto fazer e não consegui, o que acontece? Esse é o primeiro passo, é aí que a gente tem que ficar alerta. Porque quando você tem maturidade espiritual, você observa que todos nós temos um papel aqui a desempenhar. Entendeu? Nós temos uma obrigação, nós temos o dever. E o que é o dever? Como é informado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? Tem um item lá que se diz, o dever. É o compromisso moral que eu tenho para comigo mesmo, para com o meu próximo, com Deus e todos que estiverem ao meu alcance. E quando a gente fala de compromisso moral, muita gente acha que é você repetir palavras que estão no Evangelho ou ficar falando de Jesus Deus o tempo todo. Não. É um comportamento. É você ver o quê? Jesus como modelo. Porque se alguma pessoa me perguntar para mim, como que eu faço para adquirir maturidade espiritual? Segue o tutorial. Qual que é o tutorial? É você pôr em prática o que Jesus ensinou. Só que o que a gente faz? O que nós costumamos fazer com qualquer tutorial? A gente segue até certo ponto. A partir daqui eu me viro sozinho.
Verdade. Aí depois você volta para recapitular o que faltou porque você não fez direito. Você entendeu? Então você começa a perceber. Por que isso? Porque a gente se deixa levar pelas nossas conveniências, se deslumbra aqui quando está encarnado. Muitos de nós vivem a nossa encarnação da seguinte maneira. Eu venho para cá reencarnado e eu saio de casa, mesmo é semelhante a essa situação. Eu saio de casa com uma fatura para pagar no banco, na lotérica. Aí vamos supor que esse passeio não dura 24 horas, que eu tenho 60, 70 anos. No meio desse passeio, o que eu faço? Eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou viajar, você entendeu? Aí eu vou fazer compras, aí eu vou comprar roupa, vou buscar coisas que me fazem me sentir bem fisicamente, vou na academia, vou comprar perfume, faço tudo isso. De repente eu volto para casa com a fatura. O que eu fiz? Eu esqueci de pagar a fatura. Ou seja, era um objetivo que se tinha, né? Mas a gente se perde no meio do caminho aí, em função de todas dessas coisas mundanas que vão aparecendo. E a pessoa que tem maturidade espiritual, ela não se esquece disso em nenhum momento. Que ela tem um compromisso, de que maneira? Ela percebe as habilidades que ela tem e como ela pode contribuir para com o próprio crescimento, né? E você se tornando uma pessoa melhor, como você pode transmitir isso para o próximo, através das suas habilidades, cada um no seu contexto. Sim. Uns através da fala, da oratória, né? Outros através de trabalhos sociais, cuidando mesmo de pessoas em hospitais, outros através da ciência, da arte, da filosofia. Cada um tem o seu papel. É como se a obra divina fosse um enorme relógio cósmico e todos nós fôssemos engrenagens dele. E cada um tem a sua importância e tem o seu papel. Ninguém está aqui à toa. Porque tudo tem uma razão de existir, tudo tem um propósito. Então a gente pode dizer que maturidade espiritual é a compreensão de que somos seres espirituais e não materiais. Exato. E a compreensão do nosso objetivo. Sim. Né? E aí, a partir do momento que a gente compreende o nosso objetivo, aí a gente começa a conseguir recursos para a gente conseguir chegar nesse objetivo. E é o comprometimento, né? Com esse objetivo também. Exato. A gente precisa se comprometer com ele, se esforçar para que a gente chegue Precisa. E o que são os bens materiais, os recursos materiais que a gente tem ao nosso dispor? Muitos de nós, na nossa infância espiritual, acreditam que é algo que nos pertence para satisfazer a nossa comodidade, o nosso conforto e conveniências. E não é. Eles são instrumentos, são recursos para a gente cumprir a tarefa. O que a gente não pode fazer de maneira alguma, que é o que mais ocorre, infelizmente, principalmente hoje na nossa nação, que é por isso que o quadro que a gente observa à nossa volta é essa insatisfação e essa indignação constante. Que é assim cantar com o instrumento e esquecer da tarefa. É o que mais ocorre. É o que mais a gente faz, né? Eu gostei muito dessa analogia que você fez na questão de sermos crianças espirituais. Então, se a gente analisar criança, adolescente, adulto, já o idoso, nós, espiritualmente falando, somos essas crianças ainda, né? A gente ainda faz birra, a gente ainda reclama, a gente ainda fica insatisfeito com as coisas. É só a gente se colocar, por exemplo, como essas partes imperfeitas das crianças, digamos assim, né? Essas não compreensões, melhor dizendo, das crianças. A gente só não se assemelha com a pureza e a inocência da criança, né? Mas toda a outra parte a gente ainda é uma criança. Você sabe quando que a gente observa sinais de maturidade espiritual? Porque o tempo é o senhor de todos os mestres, né? É fácil chegar e falar para você de evangelho, falar de reforma íntima, de autotransformação moral. Só que depois, como que eu acho no meu dia a dia? Porque o maior sistema de educação que existe, o único que é altamente eficaz, é o exemplo. Não adianta eu falar para você alguma coisa e fazer diferente. A primeira coisa que você vai pensar, se não funciona comigo, por que vai funcionar com ele? Como que vai funcionar comigo? Porque quando eu quero convencer alguém a agir e mudar alguma coisa na vida dela, eu preciso provar primeiro que aquilo tem eficiência, que tem sentido ela fazer aquilo. Entendeu? E por isso que o exemplo é a única forma de educar. O que a gente observa hoje no sistema de educação nos lares? Exatamente o oposto. Muitos de nós confundem amor com ser conivente. E exatamente o oposto. Às vezes você amar a criatura é justamente discordar dela.
Você não precisa ser rude, agressivo, nem positivo. Mas você não concordar com ela e fazer ela repensar sobre suas atitudes é um sinal de maturidade espiritual e de educação. Hoje, talvez, ela não vá se sentir agradável com o que ela ouviu ou com o que ocorreu. Como eu disse, existem maneiras de falar. Às vezes, dependendo... Às vezes não, isso é constante. É fato, se você usar as palavras de maneira ponderada, você evita uma série de confusões. Só que uma palavra mal colocada, você pode criar uma confusão pro resto da tua encarnação, com aquele indivíduo, com aquele meio que você está vivendo. Então, isso é sinal de sabedoria. E a maturidade espiritual traz isso. Você começa a observar. Aí, o exemplo, o que acontece? A criatura lá na frente, ela vai repensar, quando chegar o momento de despertar. O que é o despertar? Quando a vida começa a mostrar para ela que as coisas não se resumem às nossas conveniências. Que o nosso processo de progresso aqui, ele não se estabelece para atender às nossas vontades. E a vida vai mostrando isso. Aí ela repensa aquilo que você falou. Sabe quando que a gente observa se a pessoa tem maturidade espiritual ou não, Thaís? Eu já vivenciei muitas experiências assim. Ela te admira seu trabalho, que nem no meu caso, você dá palestras, você orienta a pessoa, coisa bonita, tal. Ela acha tudo o máximo, concorda com tudo, até o momento em que o teu comprometimento com o teu comportamento moral, que no caso eu tenho, não vá contra as conveniências dela. O dia que você falar para ela não, porque isso não está correto, se ela já te olhar de cara feia ou te agir de forma imatura, é sinal que ela não tem maturidade espiritual. Se ela agir como se estivesse sendo contrariado. E é interessante isso, porque outro sinal de maturidade espiritual é esse. Você não fala nada para o indivíduo, você não aponta o dedo, mas a sua conduta, a sua maneira de ser, às vezes até a tua presença incomoda. Porque se torna um espelho do reflexo da imperfeição que eu tenho dentro de mim e eu não quero corrigir. Qual que é mais fácil? Eu te agredir do que eu me corrigir. E a gente se defende dessa forma. Uhum. E não é o melhor caminho, né? Digamos assim, é a birra. E a gente, às vezes, como os pais, muitas vezes, precisam dizer não, porque o não também é sinônimo de amor. Sim. O nosso pai maior também nos fala não. Exatamente. E muitas vezes a gente não aceita esses nãos dele. Não, mas eu quero, mas eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu precisava dessa forma. E a gente acaba se revoltando bastante também, né? E quando você entende isso, Thaís, o que acontece? Você começa a perceber o quanto que Deus é perfeito. Porque se nós, com todas as nossas imperfeições e a nossa imaturidade ainda, a nossa infância espiritual, conseguimos reconhecer que isso não é amor, você imagina Deus. Como que ele vai agir de forma inferior ao que o nosso amor proporcionaria? Não tem sentido. Verdade. Rodrigo, a maturidade ela é algo inata que a gente pode desenvolver e adquirir? Então, na pergunta 133 do Livro dos Espíritos, é questionado, por Allan Kardec, o Espírito de Verdade, que são os espíritos da codificação, se existem aqueles espíritos que já são, eles já têm a perfeição moral, de imediato, se eles já nascem dessa maneira, ou se eles adquirem isso. E qual que é a orientação que eles dão? Que todos nós somos simples e ignorantes a princípio. Nós nascemos assim. Ao longo do processo, cabe ao nosso livre-arbítrio aproveitar e usufruir das oportunidades e de tudo que ocorre à nossa volta, para que a gente cresça, acelere ou estagne nesse processo. Estagnar, entre aspas, porque se eu não progredir por vontade própria, vai ocorrer determinadas circunstâncias, situações que vai me empurrar para frente. Porque o progresso é uma lei natural, é uma lei divina, não tem como eu lutar contra. Posso bater o pé que não tem jeito, né? Ele vai me pegar no meio do caminho e falar assim, você tem que ir, bora lá. Um exemplo simples seria o nosso contexto social. Há um tempo atrás, muitos ouvia dizer assim, nossa, eu não quero usar celular, eu não gosto de celular. E hoje, você gostando ou não, você não tem que usar. Não tem como lutar contra o progresso, é uma lei divina. Isso no aspecto material, espiritual é a mesma forma. E isso nos leva a crer o quê? Mais uma vez, o quanto a sabedoria divina é magnífica e perfeita. Automaticamente leva a perceber que todos nós, cedo ou tarde, nos tornaremos espíritos perfeitos e felizes. Só que cada um a seu tempo. Sim. E a sua vontade, a sua dedicação. Depende de nós. Sim. Quem já foi ou ainda é criança.
tanto no de uma musiquinha. espiritual quanto no... Sim. Né? Daí a gente aproveitar todas as oportunidades, né, gente, possíveis aí pra gente conseguir se munir de informações, de recursos, de força, de vontade, de coragem, pra gente seguir adiante, né? Muitos de nós não percebem essas oportunidades. É, Pelo isso é contrário, se melindra, fica se lamentando, coloca na condição de vitimação, começa a se achar vítima das circunstâncias. Isso é um prato cheio para você dar o primeiro passo para querer entrar numa depressão, para ter tendência ao suicídio, porque tudo começa aí. Começa do melindrinho, né? Uhum. Melindrinhos. Então, quando eu passo por uma adversidade, isso é um alerta que eu dou para os nossos amigos internautas e ouvintes. Você passou por uma adversidade que foi um pouco além do que você conseguia administrar psicologicamente, te incomodou, e de repente você começou a se sentir mal a ponto de: por que isso aconteceu comigo? Isso não poderia acontecer comigo, ou Deus não me ama. Cuidado, fica alerta. O mais rápido possível, muda esse pensamento, essa frequência vibratória, porque você está criando um clima mental tóxico que vai atrair isso para você. Porque observa bem, Thaís, dificilmente você vai ver pessoas espiritualizadas, elevadas, maturas espiritualmente, no meio de indivíduos que se lamentam o tempo todo, que criticam, que tem aquele pessimismo, aquele negativismo. Por quê? Porque pessoa pessimista atrai pessoa pessimista. Então eu começo a atrair situações daquele tipo, situações negativas, pessoas negativas, circunstâncias negativas. E como que eu vou querer que a situação seja diferente? É a mesma coisa de entrar na internet e procurar umas redes sociais onde só tem brutalidade, violência, agressão, e querer encontrar ali trabalhos sociais, de assistência, de bem ao próximo. Você não vai encontrar. E se encontrar, você vai passar batido, porque não é interessante. Teu foco está exatamente e seus interesses nesse tipo de vibração. Então a gente tem que se dar conta que o que acontece conosco no dia a dia, né, nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. E compreender isso é maravilhoso, né? Porque se a gente compreende, não vai mudar, vamos dizer, somente o fato de compreender. Mas aquilo já começa a te incomodar de certa forma e você já começa a mudar. Por isso que a gente fala muito que a doutrina espírita ela é libertadora mesmo, porque ela vem nos mostrar esse outro lado, como você citou. Vamos mudar esse pensamento. Por quê? Porque a nossa vibração, o que atrai, o que a gente está criando em torno da gente, o que a gente está atraindo para a gente. E aí, quando a gente começa a perceber isso e a gente começa a se policiar, a se vigiar, opa... E a gente vai criando um exercício, um hábito sobre isso, e a gente tende a melhorar. E a gente tende, né, a ir percebendo essa melhora, que é gradativa, que é picadinha, mas que vai melhorando, né? Mas que precisa existir esse start, né? Você quer ver uma analogia simples? Muitas vezes a gente acha que tudo à nossa volta está preto. A gente olha na nossa janela, vê tudo negro, vê a roupa do fulano que está pendurado no varal suja, toda aquela sensação de sombra e negatividade. E tudo que a gente precisa é apenas limpar a janela. Muito boa, muito bem, muito bem. Rodrigo, eu vi que você colocou aqui... A sua janela está negra. A minha janela? Às vezes está. Muitas vezes, né? E a gente estava conversando aqui antes, né, no início do programa, antes mesmo da gente entrar no ar, sobre a questão da harmonia íntima. Eu vi que você colocou a questão da harmonia íntima no seu material. Eu queria que você falasse um pouco sobre a harmonia íntima, o que é. A harmonia íntima, ela só consegue ser estabelecida se você compreender uma coisa muito importante. Quem sou eu? Porque muitos de nós não se conhecem. O que acontece com a maioria de nós? Se identifica pelos cursos que faz, pelos bens materiais que possui, entendeu? Tipo a roupa que eu visto, os lugares que eu vou, a maquiagem que eu utilizo, entendeu? As coisas que eu tenho, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a profissão que eu possuo. Aí vamos fazer uma seguinte pergunta: desconsiderando tudo isso, quem é você? A pessoa não saberia responder. Isso é péssimo. Por quê? E também é um dos primeiros gatilhos que você dá brecha para começar a querer ter pensamento suicida.
As pessoas vão moldar você. Porque se você não sabe o que é, qualquer coisa que eu disser a seu respeito, você vai acreditar. Você vai absorver. Se eu chegar e falar para você, se você não se conhece, você não sabe as qualidades, as virtudes que você possui. Todos nós temos imperfeições a corrigir. Mas nós temos nossas virtudes que nós já desenvolvemos. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa melindrosa, mas eu posso gostar de ajudar o próximo. Entendeu? Sim. E então você vai observando que nós temos nossas virtudes também. Só que para mim saber, conseguir enxergar isso, eu tenho que fazer uma viagem interior. Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? O que eu sou capaz de fazer? Como que eu posso contribuir comigo mesmo para sair dessa situação? Porque a gente tem uma facilidade extraordinária para colocar em destaque as nossas imperfeições. Eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, é difícil, é impossível, por aí vai. Só que não reconhecemos uma coisa que Jesus disse. Vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque se eu sou filho de Deus, se todos nós somos, nós temos os potenciais divinos adormecidos em nós. E o que são esses potenciais divinos? São as nossas capacidades de conseguir superar as dificuldades e entrar em harmonia com as leis divinas. Entendeu? Eu começo a ser uma pessoa que eu enxergo o próximo como um complemento de mim. De que maneira? Eu não vou te prejudicar se eu não gostaria que aquilo fosse feito para mim. Eu traço a ter empatia. É uma das características mais nobres de um espírito maduro. E poucos de nós desenvolvem isso. Nós achamos que, como muito ocorre, infelizmente, na nossa nação, e utilizando-se da esperteza, entre aspas, e do jeito brasileiro, nós estamos levando vantagem. Mas que vantagem? Que você tem uma conveniência atendida em curto prazo e um prejuízo dobrado a longo prazo. Porque o que a gente observa hoje, por exemplo, inclusive no nosso país? Todo mundo insatisfeito com a corrupção. Só que eu saio da porta da rua para fora, se eu sou multado, eu falo pro guarda, pega esses trocadinhos, vai tomar cervejinha e tá tudo certo. Quer dizer, eu estou ludibriando as leis. Como que eu quero que os meus representantes respeitem? Se eu mesmo estou dando um exemplo aqui embaixo que não deve ser respeitado. E aí o que acontece? Eles fazem lá em cima o que a gente faz aqui embaixo. A gente cria uma tabela, né? Isso pode, isso não pode. Né? A gente quer, não, o pequenininho pode, o grandão não pode. A gente nem fala da atitude em si, né? A gente fala da quantidade, né? Da grandiosidade, né? Então, exatamente. Realmente. E isso é relativo. Porque às vezes a gente acha que roubo é mais de 1 milhão e 100 não é. Só que, para quem tem milhões na mão, alguma quantidade que seja alguns milhões, é como se fosse 100 reais para nós aqui. Verdade. Isso a gente não se dá conta. Então, a harmonia íntima é isso. Você começa a conhecer-se. E com isso, você passa a respeitar as dificuldades de cada um. Eu não vou te julgar mais. Porque eu não sei se eu não pratiquei tal atitude por falta de oportunidade, porque eu realmente adquiri essa virtude. Porque é fácil eu chegar e falar para você, Thaís, nossa, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo, eu não prejudico ninguém. Aí eu pego e penso, bom, eu vou testar o nível de honestidade dessa criatura. Deixo 10 reais aqui na mesa e viro as costas. Se você pegar, é porque você só não fez por falta de oportunidade. Agora, se você não pegar porque realmente você tem a virtude da honestidade. Entendeu? E você vai se conhecendo pouco a pouco, você vai conseguindo utilizar isso para te trazer paz de espírito. Aqui com esse nome. Entendeu? E paz de espírito é uma coisa que não tem preço. Perfeito. Paz de espírito, inclusive. Olha, eu acho que é algo que todo mundo almeja, às vezes inconscientemente, a gente não sabe o que está buscando, mas paz de espírito. Sim. É difícil. Mas dá. Quer muito, né? É difícil, mas só que tem um problema hoje. Não adianta eu querer colher tomate plantando laranja. Sim, exatamente. Exatamente. Porque muitos de nós quer paz de espírito, quer felicidade, quer alegria, quer progresso. Mas qual que é o meu comportamento? Existe o mas. Né? O que você está fazendo? O que você está cultivando pelo seu próximo? Quais são as suas intenções quando você ajuda a ter uma causa social? Exatamente. É ostentação? Então, se é ostentação, como diz Haroldo Dutra, é 0 a 0, não conta gol. Muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Você tem alguma coisa para falar, Ju? Não, só que a gente fez uma gambirinha aqui, então eu tô pondo na mão, tô olhando, só para o celular não pender.
igual diria a minha modernos avó. equipamentos. Rodrigo, você falou bastante sobre maturidade e bastante sobre progresso também. Eu queria que você fizesse um link entre essas duas coisas, né? Que relação que a gente pode estabelecer, né? De fato, entre a maturidade espiritual e o progresso espiritual. São coisas que estão interligadas, né? Porque a própria maturidade espiritual é um processo, e o progresso é um processo. Tudo que faz parte da obra da criação é um processo. Vamos pegar as coisas mais simples, ó. O movimento de expansão e concentração do próprio universo. Você pega como é que fala? O movimento de circulação do nosso sangue, também é um processo. Os dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, é um processo. Você entendeu? O movimento de rotação e translação do nosso planeta é um processo. Não existe nada que ocorra de forma imediata, embora nós sintamos uma necessidade absurda, principalmente na atualidade, do imediatismo. O imediatismo não existe. Até a internet mais potente que você usufrui na tua casa, ela sofre um processo para chegar até ali. Tudo é uma construção também. Então a gente pode dizer que a maturidade espiritual é uma conquista. É uma conquista. Né? Que a gente vem aí, encarnações, uma após outra. Então, para a gente conquistar essa maturidade, né? Só que se a gente não alcança o Thaís, por iniciativa, no sentido de você querer buscar, né? isso, Sim. o que acontece? Não tem problema. Uhum. Nós vamos só sofrer um pouquinho com os puxão de orelha da providência divina. É uma crise financeira aqui, é um tsunami ali, você entendeu? Uhum. A aguinha vai batendo Coisas no bumbum. que vão nos esforçando, né? Vai. As doenças psicossomáticas que a gente tanto adora alimentar. Eu falo adora alimentar porque a gente alimenta isso, é uma maravilha. E mesmo conscientes, né? Mesmo a gente sabendo, é impressionante como a gente ainda... Você quer ver como a gente alimenta, num exemplo simples? Eu tô com uma simples dor de estômago dentro da minha casa. Eu já não tô legal. Se eu quero me recuperar, o que eu deveria fazer? Eu tô muito legal, mas daqui a pouco passa, eu me recupero, você vai fazer outra coisa, daqui pouco um tempo, se for uma coisa simples, claro, né? Tudo isso é relativo. Não está sentindo mais nada. Agora começa. Nossa, eu tô mal. Como eu tô mal? Eu estou ruim, eu estou... Aí você vai para o hospital tomar soro. É como se você dissesse, eu tô mal, eu quero ficar pior. E isso vale também pelos nossos lamentos, as nossas mágoas, ressentimento. O que é o ressentimento? O próprio nome já diz, sentir de novo. Cada vez que você lembra aquela cena, aquelas emoções, toda aquela situação volta à tona. Você revive tudo na mesma intensidade, proporção e negatividade da época. Já que vai sentir, então ressente coisas agradáveis, pelo menos, né? Lembranças que te fizeram bem. Eu tenho saudade daquela pessoa. Nossa, mas nós vivemos um momento tão agradável e tal. Espero que ela esteja bem, esteja onde estiver. É difícil? É difícil. Falar que as nossas provas é fácil? Não é. Cada um sabe onde está o lacerda. Mas, o que vai te beneficiar você ver o pior lado da questão? Isso daí é o quê? Você aprender a praticar gratidão. E gratidão, hoje é comprovado cientificamente, inúmeros benefícios que traz para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, inclusive orgânica. Onde teu organismo passa a produzir substâncias semelhantes ao próprio analgésico. Você entendeu? Você passa a se alimentar de algo que você consumiria fora para poder trazer tranquilidade, para poder relaxar. Você não precisa, teu corpo já produz substâncias que trazem relaxamento e tranquilidade. Que legal. A gente nem imagina, né, a força do nosso pensamento, somos capazes, né? Sim, a força do pensamento mesmo, porque eu acho que a força do pensamento geraria um programa de 1 hora daí para mais, né? Sem dúvida nenhuma. E essa consciência também da força do nosso pensamento é muito importante, né? Uma pergunta muito comum que você já deve ter ouvido, né, provavelmente, quando eu desencarnar eu vou para o céu ou para o inferno? Eu falo para a pessoa, depende de onde você está sintonizado agora, nesse instante. Tem muitas pessoas encarnadas que já estão no umbral e não se deram conta. É verdade. É verdade, é verdade. Muito bom. Júlio, algo? Podemos prosseguir aqui com as perguntinhas? Sim. Muito bacana. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 782, eu gostaria que você comentasse ela. A pergunta diz assim: não há pessoas que querem entravar o progresso? E a gente realmente fala, nossa, a gente vê pessoas mesmo que estão entravando o progresso, acreditando estar a favor dele, porque o veem só do seu ponto de vista.
né? Só da sua Sim. perspectiva somente, né? Tem. E frequentemente, onde ele não existe, essa é uma pergunta. Existem essas pessoas que querem entravar? Isso sempre existiu, né? Em todas as épocas da humanidade. Pega o tempo de Jesus, por exemplo, né? Quantos não se empenharam entre os fariseus ali em querer atrapalhar o trabalho dele, porque eles achavam que quem tinha a verdade nas mãos eram eles, né? E isso a gente vê o tempo todo. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa importantíssima, Thaís, que o mestre está no leme. Jesus está no leme. Muitas vezes a gente acha que as coisas que estão acontecendo, por exemplo, atualmente no nosso dia a dia, está Deus dará. Está tudo de acordo com a programação. Porque não adianta a gente querer antecipar as coisas. Você sabe que eu odeio falar de política, eu acho que até foge um pouco da nossa, do nosso bate-papo, mas eu parei para me perguntar esses dias, né, do candidato que está liderando as pesquisas aí. Eu fiquei pensando comigo mesmo, eu falei, meu Deus, parece que não tem um que você consiga confiar 100%. Você sempre, porque a gente já tomou tanta pancada que a gente sempre está com o pé atrás. Sim. E eu comecei a me perguntar, falei, mas será? E aí onde veio isso que você acabou de falar, que Jesus está no leme, que Jesus está no controle de tudo. E nós estamos nessa passagem de provas e expiações para a regeneração. Exatamente. E aí eu, concluindo só meu pensamento, eu falei assim, bom, então vamos deixar na mão dele. Porque na mão dos que estão candidatos está difícil, mas vamos deixar na mão do mestre. Né? Vamos ver para que lado ele nos guia. Pende, né? Sabe por quê, Júlio? Porque as nossas leis são tão imperfeitas quanto nós. E você percebe que ao longo do tempo elas estão se adequando às leis divinas. Hoje, por exemplo, já existem leis onde eu não posso te desrespeitar de qualquer forma em qualquer lugar. Ou seja, nós estamos aprendendo a respeitar o nosso próximo pela pressão. Pelo bem ou mal ou bem, a gente vai aprender a respeitá-los. Temos que aprender a respeitá-los. Então, aos poucos vai se adequando. Agora, o que leva a ter certeza disso que eu falei? Porque uma coisa é você crer, né? A outra é você entender que isso, e criar e ter evidências de que isso faz sentido. Vamos analisar o nosso universo e tudo que faz parte da obra da criação, que tem coisas que a gente conhece e ainda não conhece. Tudo tem um equilíbrio. Você percebe, por exemplo, analisando a natureza. Quando eu vou falar natureza, né, é os animais mesmo, né, os rios, os lagos. Você não vê, por exemplo, animais terrestres em lugares aquáticos, nem vice-versa. Você vê um equilíbrio extraordinário em tudo. Como eu citei, movimento de translação e tal. Aí você começa a pensar, se existe um equilíbrio, uma organização, com certeza tem uma fonte inteligente por trás disso. Porque isso não ia se organizar sozinho, se alguém não organizasse. E o homem não está fazendo isso, né? Não. Quem que está organizando isso? Aí o que você pensa? Se isso tudo está organizado, com certeza há um equilíbrio muito grande nisso. Só que existe um equilíbrio porque alguém mantém esse equilíbrio. Porque se fosse como muitos de nós, muitas vezes, nos momentos de dificuldades, costumamos pensar, pela nossa imaturidade espiritual e forma equivocada, limitada de ver as coisas, que, como a gente está vendo hoje em dia, eu ouvi já muitas vezes, né? Tá tudo perdido, né? Isso aqui tá Deus dará. Se fosse assim, o universo inteiro já teria entrado em colapso. Rodrigo, inclusive, até te cortando, na verdade, eu vou complementar com uma pergunta aqui, que é do Livro dos Espíritos, que a gente tem essa sensação que realmente parece que está tudo perdido. A gente fala, não tem mais jeito, está tudo perdido. Agora, o Júlio, a gente até brinca, né? Que parece que não. Mas aí tem a pergunta do Livro dos Espíritos, que eu gostaria também que você comentasse, que diz assim, é a questão 784, que a perversidade do homem é bem grande. E não parece andar para trás ao invés de avançar, pelo menos no ponto de vista moral? Aquela história, como eu disse, a nossa visão limitada das coisas, né? Porque a gente sempre observa o que está normalmente à nossa frente. Não observa o conjunto. Se você pegar o nosso planeta, por exemplo, já existem muitos lugares, sim, na Terra que dão sinais predominantes, né? Que você observaria no planeta de regeneração. Vamos pegar a Suíça, por exemplo. Não sei se muitos de nós têm consciência disso, têm esse conhecimento, mas a Suíça, lá você pode fazer o seu troco. Você compra uma coisa, ninguém vai te dar o troco. Você paga e você faz o teu troco.
Pega o Japão, por exemplo. Tudo que eles fazem, tudo que eles produzem, sempre tem que ter a presença do conteúdo moral ali. Porque o comprometimento moral deles não está num contexto religioso. Está em todas as atividades, Sim. desde a educação da criança até todas as ocupações profissionais, trabalhos sociais, tudo que eles fazem no dia a dia. Pega, por exemplo, outro exemplo claro e clássico, o Brasil. Eles fazem o seu próprio troco, mesmo sem ter dado dinheiro. É exatamente isso. Então a gente vê Não, o mas, nível de maturidade. Ô, Rodrigão, mas você sabe que dá para perceber bastante no brasileiro, vamos citar assim, porque outros lugares que você está citando são países de primeiro mundo, então é até gostoso de você assistir de ler sobre matérias, ver uma reportagem que passa do lugar. Mas, quando se trata de solidariedade, eu acho que o brasileiro, ele é um povo solidário. O brasileiro, eu falo eles, eu até me enquadro e me encaixo nisso, mas gostam de carnaval e Sim, sim. arruaças. Mas é um pessoal solidário, eu já visto na campanha de Amigos de Minas, que o Renan saiu daqui com um caminhão lotado de mantimentos, é muito... Os imigrantes que vêm para cá pedir, enfim, refúgio, a gente sempre de braços abertos. Então, sabe, a gente é um povo solidário, a gente gosta muito de fazer caridade, mas, por outro lado, onde a ganância fala um pouquinho mais alto, todo mundo pensa muito em enriquecer facilmente, de forma ilegal, ou roubando, cara, isso eu acho que esse é o verdadeiro ponto, essa é a verdadeira chave que a gente deveria mudar. Amadurecer. Mas eu acho que está muito relacionado com o que o Rodrigo falou, a questão de ser relativo. Em algumas coisas a gente já está mais avançado que esses países de primeiro mundo que o Rodrigo falou. Em coisas que eles já estão avançados em algumas coisas, a gente ainda está, né? Porque não adianta você querer procurar utopia no planeta. Isso. Mesmo nesses países que eu citei, tem lá suas dificuldades e suas deficiências morais em alguns aspectos. Que a gente às vezes está mais avançado, né, que eles. Por exemplo, o brasileiro não gosta de trabalhar, o japonês trabalha 20 horas por dia. É verdade. Vamos misturar tudo, então? Vamos, então, maturidade de consciência, já dizia Joana de Ângeles, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, que é aquilo que o Rodrigo citou logo no início. A mais meritória é a assenta na mais desinteressada caridade, sem ostentação, Rodrigão, como você disse. Porquanto, através do autoconhecimento, o ser pensante descobre as próprias imperfeições, trabalha-as e, levando pela necessidade gregária, viver em grupos, sai da solidão e ama. Joana de Ângeles. Muito bom. Viu? Isso daí me lembra uma frase de Francisco de Assis. Tudo isso que a gente conversou e debateu aqui se encaixa perfeitamente. Quando ele diz, divulgue o evangelho. Pai, divulgue o evangelho. Se necessário, utilize-se de palavras. Maravilhoso. Adoro essa frase. Se assim, necessário, utilize-se de palavras. E muitos de nós utilizam de palavras e esquecem dos exemplos. Cara, Thaís, eu vou falar na frente do Rodrigo, isso é uma verdadeira, sabe, lindeza. Nossa, eu tava pensando o que eu ia fazer pra abrir a porta e sair correndo daqui, né? Ô, pessoal. Ô, Ju, eu sei que tá pra terminar, tá? Ó, só lembrando aí, quem não falou eu quero, a misericórdia divina nos liberta do passado. É um romance do Isoldino Rezende, pelo espírito Ernesto. Gosto muito disso. Pode pôr seu nome, amor. Eu mando nesse programa, você pode pôr. Eu quero. Tá liberado. Tá? Só que é o Rodrigo que vai sortear. Vamos ver. Quem se tiver Rodrigo sorte tá. vai ganhar. Gente, nós teríamos aqui muitas perguntas ainda para fazer. Realmente o tempo é curto, essa 1 hora passa voando. Então a gente gostaria de deixar a dica, de deixar a recomendação de todos procurarem um pouco mais no Livro dos Espíritos, que é o capítulo que a gente está falando aqui hoje, capítulo 7, na terceira parte.
Leis divinas, lei do progresso. Que tá tudo, tudo que o Rodrigo comentou aqui, muito mais, e vai esclarecer muita coisa, vai enriquecer muito, vai abrir a nossa mente em muitos sentidos. Então fica a recomendação. Quem não tiver o Livro dos Espíritos, vem falar com a gente, que a gente é a casa que oferece o Livro dos Espíritos gratuitamente, tá? Pode deixar aí a observação que quer um Livro dos Espíritos, que a gente tem o prazer em doar. E não só, lógico que hoje a gente está tratando desse assunto, né, do capítulo que o Rodrigo citou aí pra gente, o capítulo 3, né? É capítulo 7. Capítulo 7, perdão. Depois que vocês lerem o capítulo 7, comecem do início e leiam todo o livro dos Espíritos. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Porque certo, Priscila? Mas, ô Ju, entre todas as questões, só para fechar, e é claro que tinha uma aqui que eu olhei, bati o olho e falei, você vai entender o porquê. E eu gostaria que ele encerrasse, Rodrigo. Parece que a gente entrou aqui agora, né, Rodrigo? Passa rápido. Passa muito rápido, mas eu gostei muito do nosso bate-papo. E ele colocou uma questão que diz assim, o que significa seguir Jesus? E eu gostaria que você falasse pra gente você o que pulou da 5 para 10ª. Não, tem muito mais, gente. Tem muita pergunta aqui hoje. Olha isso, a quantidade de pergunta que tem. Mas nosso tempo é curto, né? Temos que respeitar, inclusive, o tempo do Rodrigo. Não, tranquilo. Eu gostaria que você falasse pra gente o que significa seguir Jesus. É bem isso que eu citei há pouco. Porque o Jesus, ele é o quê? Ele é um modelo, ele é um guia. Muitos de nós ainda não entendeu isso. Muitos de nós nada mais é do que uma imagem para ser admirada. Sim. E ele não é isso. Se Jesus tivesse passado pela Terra só fazendo milagres, que seria o quê? Né? Nada mais do que os fenômenos. E o espírito dele, no nível de perfeição moral, permitia que ele desenvolvesse. Ele disse que a longo prazo nós também poderíamos fazer isso, né? Quando diz que nós somos deuses e pode fazer o que eu faço. Caraca, mano, você já pensou em fazer o que Jesus vai fazer? Fazia? Mas o que acontece? Você vai se purificando, você vai cada vez saindo das limitações que teu corpo oferece. E é interessante que conforme você vai se tornando uma pessoa mais moralizada, você vai notando isso. Né? Você sente a energia do ambiente, a frequência, a intenção da pessoa. Todas as coisas que acontecem, começa a analisar e enxergar de uma outra forma. Aí a gente vê que é verdade, a gente tem essas habilidades. Telepatia, você pensa numa pessoa, ela pega, te liga do nada, você fala, pô. Imagina a gente mais aperfeiçoado, como que isso não vai se dar, né, Rodrigo? E aí você comentou a questão, se Jesus viesse na Terra somente para fazer esses fenômenos, ele não passaria só de mais um paranormal. Só de um paranormal na Terra. O que fez ele se tornar a referência que foi na época que ainda é até hoje, que vai continuar sendo? Foram os seus exemplos, as suas atitudes. E isso é seguir Jesus. É você pôr em prática aquilo que ele orientou. Então, o que seria isso? Eu não vou, por exemplo, amar como Jesus amou. Mas eu tenho que me esforçar ao máximo para fazer isso. Entendeu? Eu posso não concordar com o que você está fazendo e até achar uma atitude imoral. Mas eu não tenho direito de te julgar. Ele dizia, né? Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente atira a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Né? Todas que tiver na mão. E o legado de Jesus é um legado moral, né? Não é um legado, como você diz aí, de coisas extrafísicas e coisas que só estão para nos encher os olhos. E a gente às vezes enxerga muito Jesus como um ser do passado, né? Foi bem o que você comentou. A gente enxerga Jesus como um ser de lá, como se ele se materializasse aqui e a gente fala, a gente vai ter que ensinar Jesus a mexer no WhatsApp, porque ele não sabe. Imagina, ele é um ser de 2000 anos atrás. Jesus não foi, Jesus é. Jesus é no presente, né? Sim. E é no futuro, inclusive, né? Porque se ele é o nosso modelo e guia, então é o nosso futuro. Então Vem cá, vamos falar. O que vai acontecer com ela se ela continuar falando de Jesus? Ela vai chorar. Ela vai o quê? Chorar. Rodrigo, quando fala de Jesus aqui, a Thaís começa a chorar. É impressionante. Tô bem controlada. Você viu que lá, ela tá com o olhinho cheio de lágrimas. É emocionada. Com as pessoas, nossos amigos ouvintes que estão acompanhando, com relação a Jesus, eu queria deixar essa orientação. Muita gente acha que Jesus está ultrapassado. Só que nem as academias mais avançadas do planeta conseguiu descobrir uma forma de qualidade de vida, de bem-estar física, emocional e psíquica mais avançada e que mais desse certo do que essa, mais eficiente. E é interessante porque tudo que o Evangelho orienta, você observa hoje nas áreas acadêmicas,
na psicologia, na neurologia, você observa isso hoje nos cursos de capacitação profissional, a importância de trabalhar em equipe, de um ajudar os outros, quer dizer, a gente está se conscientizando que estava errado era nós. Que a orientação dele é o único caminho para nós nos transformarmos moralmente. E por isso que ela é a verdade. Porque durante 2000 anos é o único método que deu certo que vai dar. Porque o Jesus era o quê? Ele veio aqui como encarnado simplesmente para deixar para nós o tutorial, como eu disse, para você alcançar a perfeição moral que Deus espera de nós. É a vontade divina. Se é a vontade divina e a vontade divina é perfeita, não tem como vir algo melhor. A gente pode ficar esperando, não vai encontrar. A nossa maturidade espiritual, então, ela só virá através de Jesus. Então, se você hoje quer paz de espírito, se você quer se tornar uma pessoa mais tranquila, se o seu ciclo de amizades não está bom, começa a pôr em prática aquilo. Não decorar o que está aquilo, mas vivenciar intimamente no dia a dia. Vamos ver como que tudo vai começar a mudar. Nossa ótica da vida muda. E isso tira você de depressão, de síndrome do pânico, de pensamentos suicidas. É claro que dependendo do grau, você vai precisar às vezes de um medicamento, porque se já afetou o organismo físico, aí só, infelizmente, com substâncias condensadas, que são os remédios, que podem atuar no organismo físico e vão dar resultado. Mas não adianta eu cortar o mal sem ir na raiz. Não adianta querer pegar um bambu, cortar na metade e querer que ele não cresça mais. Eu preciso me retratar intimamente para que não venha futuramente aflorar aquela mesma deficiência, aquela enfermidade, ou adquirir outras, né, que possa vir me prejudicar ao longo do tempo, que é o que acontece no nosso dia a dia. Então a orientação que eu deixo é essa. E outra coisa, só para fechar, é os missionários. É outra citação que comprova aquilo que a gente estava conversando, que Jesus está no Lênin. Em todas as épocas da humanidade teve missionários, só que durante muito tempo a gente acreditou que missionários eram só as pessoas que fazem orientação religiosa, que saem pregando. Não. São pessoas como, por exemplo, Steve Jobs, que trouxe a tecnologia aí dos smartphones para a gente. Agora, como a gente utiliza livre-arbítrio. Ele contribuiu para aquilo que ele fez. Entendeu? Steve Hawkins, outros na área da música, na nossa música brasileira, como tem o Roberto Carlos, em outros países também, no Oriente, no Japão, como eu citei, na área da literatura, em todo tipo de edição, de um filme, de um seriado, de um desenho, você vê os missionários atuando, você vê que aquilo tem o objetivo, o processo está muito lento, eles colocam, a providência divina, né, oferece para nós esses exemplos, para a gente poder seguir. Só que imagina nós sendo esses exemplos, nós temos capacidade para isso. O que é o sucesso? O sucesso, muita gente acha que o sucesso é uma medalha. Uhum. E na verdade o sucesso é uma tarefa que você adquire de acordo com a forma como você empenha aquela habilidade que você tem em seu benefício e benefício dos outros. As pessoas vão reconhecendo o valor daquele trabalho que você faz, independente da profissão, ou quer seja qualquer trabalho de assistência social. E a princípio, quem está te apoiando é só as pessoas da tua casa, daqui a pouco seus amigos, seus vizinhos, daqui a pouco são 100, 1000, 2000, milhões de pessoas, e aí é o sucesso. Sucesso é o quê? É o ato de você desempenhar atitudes extremamente compensadoras. Compensadoras para quem? Para o nosso espírito. E um missionário enxerga isso. Porque desde criança, você pega os grandes missionários, pode reparar a bibliografia deles, eles mencionam assim: nossa, eu queria tanto fazer isso para trazer alegria para as pessoas, para ajudar o meu próximo, para trazer paz de espírito. Né? Então, sejamos nós isso. Não é agradável quando a gente está perto de uma pessoa que traz paz, que a gente não quer sair de perto, quer continuar conversando horas e horas. Imagina nós nos tornarmos esse tipo de pessoa. Quanto vai fazer bem para nós e para aqueles que estão na nossa vida. É esse momento aqui. Eu não queria sair daqui. Muita paz, perto de você. Muito, muito, muito. Ó, então, Rodrigo, cita um livro. Um livro? Isso. Faz uma indicação de um livro pro pessoal que está assistindo. Eu vou citar uma obra que, além dela não envolver muito a parte religiosa, vai direto no foco, toda essa orientação que eu citei aqui. Lógico, é como você disse, Thaís, o básico é as obras, 5 obras de Kardec, do Espiritismo, porque ali você vai ter a base necessária para analisar o restante. Se você não tiver o alicerce,
não tiver o básico, não tem como você analisar o resto, né? Nada fica estruturado, né? Não tem como você falar inglês se você não aprender a gramática da língua, tem a mesma coisa. Mas uma obra que eu indicaria e que eu acho ela sensacional, com palavras e linguajar simples, é o livro Pensamentos que Ajudam, da autoria de José Carlos de Luca. Ela é uma obra sensacional, é simples e vai direto no foco, aborda tudo isso que a gente falou, sobre como você analisa o seu passado, as coisas que te aconteceram, a gratidão, fala sobre tudo isso, sobre a faxina íntima, reforma íntima, renovação moral. Eu recomendaria essa obra aí. Muito legal. Pensamentos que ajudam. Pensamentos que ajudam. A Maravilha. Priscila já colocou aí no Facebook. Cara, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecê-lo. Sensacional. Suas palavras realmente entram e ficam, né? Que é o que a gente sempre busca aqui no programa. Tá super convidado para voltar quando quiser. É só chamar aí nos contatos, agora você tem o meu também. Evita um pouquinho falar com essa menina não é flor de xixi. Tá? A gente avisou, né, amor? Eu encho o saco um pouquinho. Ao pessoal do Facebook, né? Mas vamos dar os recadinhos aqui, depois a gente já agradece de novo o Rodrigão e já faz o sorteio do livro. Então, segunda-feira aí a palestra é com o Francisco Hortolã, lá de Fernandópolis, aqui no Caminho de Luz em Ariranha. E o tema é Vós Sois Deus. Olha, e o Rodrigo falou sobre vós. A hora que ele falou Vós Sois Deus, eu lembrei. Você já lembrou da palestra que seria o mesmo tema. Sintonia. Você viu só? Inscreva-se no canal no YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Curta nossa página no Facebook, Programa Espírita Caminho de Luz. E o convidado da semana que vem é essa coisa mais fofa que participa toda sexta-feira, Thelma Aids. Sim, a Thelma de De Pindorama. Nossa, ela é gringa, essa menina? Essa pessoa? Ela é de Pindorama. Ela quer o livro. Ela quer o E livro. o tema que nós iremos trocar umas ideias será O que Deus quer de mim. O Thelma, ele quer que você pare de encher nosso saco às sextas-feiras. Não é a mesma Thelma, tá? Desculpa, só pra te tirar. Não é? Não é a mesma Thelma. Ai, desculpa. Tem, aqui tá sempre aqui com a gente é a Thelma Piedade que ganhou o livro semana passada. E essa Também tá Thelma, concorrendo. tadinha, era muito gente. Não é a mesma Eu tô Thelma. brincando. A gente adora que Mas a Thelma vocês é uma acompanhem o querida nosso também. programa. Nós Então. estivemos, inclusive, no Galera Espírita semana passada e foi bem legal. Muito legal. Show de bola. Bem legal, inclusive. Pessoal da Rádio Nova Era, muito boa noite. Que o final de semana de vocês seja muito abençoado, muito maravilhoso. Obrigado ao pessoal do Facebook. Valeu, Rodrigão, mais uma vez. Obrigado, Pri, Thaís. Obrigada, Isso aqui, por Ju. que tá pra fora esse papelzinho? Vou agradecer enquanto vocês discutem. Ju, muito obrigada. Pri, obrigada mais uma vez. Pessoal do Facebook, muito obrigada por estarem com a gente de novo. Pessoal da Rádio Nova Era FM 104,9, gratidão. E Rodrigo, mais uma vez, de coração, muito obrigada mesmo por você ter vindo, ter aceito o nosso convite para estar aqui fazendo esse bate-papo, nos ajudando, nos enriquecendo aí espiritualmente e por trazer essa paz toda grande que está esse estúdio. Maravilhoso. Obrigada mesmo, viu? Eu E que até a agradeço. Eu que agradeço, Thaís, pela oportunidade. Espero de alguma forma, né, ter contribuído aí. De alguma Com Contribuiu, certeza. sem dúvida nenhuma. E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí, que com Continuaremos. certeza faz a diferença na vida de muitos. E muitos continuaremos sendo beneficiados. Eu que Sem agradeço. Foi um enorme prazer. Até a próxima. Valeu. Muito legal. Ô, Thelma, eu tô brincando, viu? Não fica triste, não. Tadinha da Thelma. Tá Ô, começando Rodrigão, a dormir, pega um parou. papelzinho aí. Escolhe um papelzinho aí. Vamos ver. Taizinha. Eu escrevi O meu agora. tá aí também, Priscila. Não, Por... você não comentou Ó. no chat? Vou pegar meu celular aqui. Eu coloquei meu nome Vamos e lá. escrevi agora. Ah! Tirei o pau no quem gato? ganhou hoje é a senhora Clementina Soares. Outro. Mas você sabe que eu acho que ela já leu esse livro? Mãe, comenta aí se Comenta a senhora se você já leu. Vai, rapidão. que A não- gente vai... É minha mãe, Clementina Soares, Rodrigo. Nossa. É minha É mãe. mesmo.
interessa. Pois é. Mas se Vamos ela já fazer deu... assim, vamos dar para a Clementina e ela doa para quem quiser. Se ela quiser nos doar sexta que vem de novo, ela doa, a gente sorteia 2. Então vai. Então Firmeza? tá combinado. Porque Se ela doar, temos já que fica ser com- justo. Não, Ela tá comentou, certo. eu quero, então ela tem que ganhar. É. Se ela Certo? quer, ela quer. Ela já não lembro. Então tá É, certo. sua desabusada. Ô, gente, muito obrigado, boa noite. Um final de semana abençoado aí. Desculpa das gambiras, eu fui pôr na mão aqui, eu cortei o dedo, eu tô louco, eu vou embora. Ah, cara, pegadinha do malandro. Agora sim. Ah, nós voltamos. Nós vamos fazer a prece só pra vocês, exclusivo. Só pra vocês. Vamos lá, Rodrigão. Bora lá, Rodrigo. Então vamos agradecer por todos os benefícios adquiridos no nosso bate-papo, na nossa troca de informações e de experiências aqui. Não apenas esse momento, mas cada circunstância, cada situação das nossas vidas, onde, embora nos deparemos muitas e muitas vezes com situações a princípio desagradáveis, estamos tendo oportunidades magníficas para o nosso próprio aprimoramento, para o nosso progresso. E então que Jesus, todo o plano espiritual, a providência divina, esteja sempre nos dando o alicerce moral, a orientação, o consolo e a paz necessária para superar cada um desses momentos com o máximo de discernimento, sabedoria e com amor no coração. Muito obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós voltamos! Já jogou de embora, bestado! Tchau, agora tchau de verdade. Tchau.